Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste sábado que conclui a primeira semana do tempo do Advento. Concluímos uma semana de caminho, muitos até gostam hoje em dia de chamar de um retiro espiritual. Um retiro é sempre uma oportunidade de aprofundamento na escuta do que Deus tem a nos dizer. Qual é o objetivo de um retiro? O objetivo de um retiro é voltarmos àquele que é o princípio e o fundamento da nossa vida. É reconhecer que nós somos criados por Deus por um ato de amor e que temos diante de nós um chamado, uma vocação que aponta para a eternidade. E entre a nossa criação, entre o nosso chamado e até a conclusão da nossa existência, nós temos uma missão. Deus tem um plano, um querer sobre a nossa vida. Então o retiro é sempre a oportunidade de sintonizar, de criar uma harmonia entre aquilo que Deus deseja, que Deus quer, e a minha situação atual, como eu estou vivendo neste determinado momento. Portanto, o retiro é sempre uma ocasião de conversão. Portanto, a gente pode dizer que toda a vida cristã, o cotidiano do cristão, é um retiro, um exercício espiritual, um exercício de escuta ao Espírito de Deus que nos conduz, que nos leva rumo ao Pai. Então, a nossa existência é vocação, a nossa existência é missão, a nossa existência é conversão, porque o tempo é um dom de Deus. Para tudo tem tempo neste mundo. Há um tempo específico para cada coisa nesse mundo. E o tempo, então, nós o assumimos não apenas como o suceder de minutos, de segundos, de horas, de dias, de meses, mas como um dom de Deus, como uma presença de Deus na nossa vida. Então, o tempo do Advento, nós o consideramos como um tempo forte de uma espécie de retiro, porque ele nos ajuda a aprofundar essa consciência para depois viver o cotidiano, viver sempre nessa lembrança, nessa recordação do que realmente é a nossa vida. Então, estamos concluindo esta primeira semana de convite à conversão, de convite à mudança, em outras palavras, de convite à transformação. Saber que esse reino de Deus que nós estamos esperando e que já está presente em nosso mundo, outra coisa não é senão Deus nos transformando, Deus nos levando, nos convidando a nos tornarmos exatamente naquilo que Ele deseja, que Ele quer que nós sejamos e que nós podemos ser com o seu auxílio, com a sua graça. O evangelho de hoje é o de Mateus, no capítulo 9, versículos de 35 até o capítulo 10, versículo 1, depois os versículos de 6 a 8. Então, faz um pouco de versículos neste capítulo, nestes dois capítulos, para termos o texto que a liturgia nos apresenta no dia de hoje. Primeiro nos mostra Jesus percorrendo todas as cidades, povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o reino de Deus. Que já essa primeira palavra, esse primeiro verbo, percorrer, correr, caminhar. O tempo do Advento é tempo que nos convida ao movimento, como Jesus percorria. Significa tudo, não é? Aqui porque é uma palavra que esse per, que pode significar através, não é? Mas se a gente colocasse uma sílaba antes desse per, colocasse super, quer dizer, uma coisa que é muito grande, né? que é muito ampla, ou seja, é um correr com uma certa velocidade, com certo dinamismo. Não é um correr a passos lentos, não é um caminhar a passos lentos, é uma corrida
com um certo dinamismo, mas que não é também a corrida desenfreada, mas é um colocar-se em movimento com uma certa agilidade. Jesus percorria todas as cidades e todos os povoados. Mas como? Percorria para quê? Qual era a finalidade? Diz-nos Mateus, ensinando em suas sinagogas, pregando o reino de Deus. Então, esses dois verbos também muito importantes, ensinar e pregar. Jesus percorre como um mestre. Assim também como hoje ele quer percorrer toda a nossa vida, não quer deixar nada de nossa vida fora do impacto do seu reino. Mas uma outra coisa que Jesus falava neste seu percurso era curar. E curando todo tipo de doença, enfermidade. Ensinar, pregar, curar. Essa foi a atividade de Jesus, enquanto ele veio nesta sua primeira vinda e como ele exercitou o seu ministério. Agora, Mateus dá-nos uma informação relativa a Jesus. Diz, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha um percurso, tinha uma missão a cumprir, mas esta sua missão a cumprir, ele a faz atento ao que está em volta dele. Ele olha para as pessoas que ele vai encontrando. E o que desperta no coração de Jesus, diante dessas multidões que vêm ao seu encontro, é a sua compaixão. E tem um motivo. Elas estavam cansadas, elas estavam abatidas, porque eram como ovelhas que não têm um pastor. A Bíblia nos apresenta Jesus justamente como pastor. Nós estamos insistindo esses dias dizendo que essa primeira fase do advento, ela nos faz olhar para o futuro, para a vinda de Jesus na sua glória. Mateus, no capítulo 25, nas chamadas parábolas escatológicas, uma delas é essa do juízo final, diz que Jesus virá justamente como um pastor que vai separar os cabritos das ovelhas. A vinda de Jesus será assim. Então, hoje, quando nós vemos Jesus olhando para estas ovelhas que não têm pastor, como ovelhas que não têm pastor, nós pensamos no rebanho. Esse rebanho que é composto de ovelhas, mas também de cabritos, daqueles que no meio do rebanho poderiam dar mais de si e não dão, poderiam ter olhado para quem tem fome, para quem tem sede, para quem está nu, para aqueles que estão na prisão, para quem está doente, e não dá atenção. Ou então, ao contrário, vê tudo isso e dá atenção. E no fim, ele que virá como pastor, ele vai dar a recompensa. Então, quando hoje nós ouvimos esse evangelho dizendo que Jesus teve compaixão das ovelhas, eu e você, nós precisamos entender que a compaixão de Jesus passa por mim e por você. Nós fomos batizados e na medida que nós fomos batizados, nós recebemos a vida de Cristo em nós, os sentimentos de Cristo em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, tem de vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E um desses sentimentos é a compaixão. E essa compaixão que deve ser operosa. Então, quando esse sentir de Jesus se apresenta dentro de nós, nós devemos colocar em prática aquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Não é só quem me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que me enviou. E qual é a vontade do Pai que enviou? Que nenhum destes se perca, que nenhum daqueles que o Pai deu ao Cristo se perca. Ovelhas cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus agora o que é que ele faz? Ele envolve os seus discípulos neste seu sentimento. Ele diz para os discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita.
e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Nós vemos que aquilo que Jesus estava fazendo antes, passando pelas sinagogas, ensinando, pregando e curando, ele agora dá esse mesmo poder aos seus discípulos para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de enfermidade, para cuidar de todo tipo de enfermidade, de todo tipo de enfermo. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai. Olha o que eles devem pregar. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. É o chamado que nós temos para participarmos na construção desse reino de Deus. Enquanto nós caminhamos no caminho, em vosso caminho anunciai. Jesus percorria, você percorre um caminho, não é isso? Você caminha. Então Jesus agora manda-nos como discípulos, como igreja, a caminhar também, a percorrer todo um trajeto, um caminho. Na verdade, o percurso é o curso de toda a vida até a parousia, ou seja, até a volta de Jesus. Enquanto isso, nós devemos anunciar. Anunciar, ou seja, pregar como Jesus o fez. E o discurso é este: o reino dos céus está próximo. Não está longe. O reino dos céus não é uma coisa longe de nós. Está perto de nós. Mas não é um perto de um modo tal que se perca nas coisas miúdas. São Paulo vai dizer: o reino de Deus não é questão nem de comida, nem de bebida, mas de paz e alegria no Espírito Santo. Então é realmente uma coisa perto, dentro de cada uma e de cada um de nós, essa presença do reino de Deus, e que ao mesmo tempo se revela externamente, porque olha, Jesus manda: cura os enfermos, expulsa os demônios. Então a presença desse reino será visível na harmonia que este reino vai criando neste mundo, através da libertação, através da mudança de atitudes, de comportamentos, de situações que não são boas, transformando-as numa situação bem melhor. Minha amiga, meu amigo, o dia de hoje então nos convida a acolher o reino de Deus entre nós, a percebê-lo vizinho, a percebê-lo próximo de cada um de nós. Jesus não envia outros, Jesus envia a nós, os seus, que estamos perto dele. Vamos agradecer a Jesus porque ele nos envolve em sua missão. Concluímos esta primeira semana do Advento lembrando disso. O reino de Deus está próximo, não está longe de nós não. Está bem vizinho a cada um e a cada um de nós. E é preciso que nós anunciemos esse reino. Jesus não manda outros. Às vezes a gente pensa que Jesus deve chamar na casa vizinha, não, ele chama a mim e a você, que somos os seus discípulos. Ele chamou os 12. Ele chamou aqueles que já tinham decidido de caminhar com ele. Ou seja, você não decidiu? Você não acolheu o chamado que Jesus fez em sua vida? Pois bem, ele não manda outros. Ele manda nós mesmos. Somos poucos os operários. Somos poucos. Mas podemos realizar muito com a graça do Senhor em nossos corações. Minha amiga, meu amigo, um dia abençoado para você. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho.